Boa noite. Eu estava chegando aqui e encontrei logo com o Alberto Delu, e lembrei a ele enfaticamente que foi ele que foi o meu dirigente de mocidade. Ou seja, eu tinha 15 anos, o Alberto não sei quantos anos tinha, mas ele foi meu dirigente de mocidade, o Alberto. E é muito bom voltar a essa casa. Eu fiquei alguns anos, nos primeiros anos de espiritismo. O que eu sei de espiritismo, eu tive a iniciação aqui. Essa casa me formou, né? E aí eu trago a lembrança aqui muito querida, muito amorosa, de José Salomão Misaí, que foi o presidente de nossa casa durante muito tempo, depois do seu Milton Peixoto. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo seu José, como chamava, né? A maioria das pessoas chamava de seu Salomão. Então essa casa aqui é muito querida para mim, e eu tenho assim sempre muita emoção em estar aqui. Meu primeiro trabalho, né, espírita, foi na livraria com o seu Luiz. Foi o meu primeiro trabalho na Casa Espírita, a livraria ali. Mas muito bem, nós vamos falar hoje do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os bem-aventurados, os misericordiosos, porque receberão misericórdia. É até muito interessante porque Jesus fala que os misericordiosos vão receber misericórdia. E a gente tem que entender o que é misericórdia. Misericórdia é a união de duas palavras: miseri, que é sentir, sentimento, e cordes, coração. Ou seja, é sentir com o coração, ter o sentimento, ou melhor, tomar decisões com base no coração. E a gente tem um preconceito muito grande, porque nós sempre vamos chamar a razão. A gente sempre diz isso, né? Não, vamos raciocinar para nós tirarmos aí uma conclusão bem racional sobre o fato. E até a doutrina fala sobre isso, né? A fé raciocinada. Mas o que é a fé raciocinada, senão uma certeza absoluta que Deus nos ama, e nós apenas temos que ter o quê? A razão aberta para tirar essa conclusão. Porque acima você tem o amor. A doutrina dos Espíritos vai ratificar isso. Espíritas, amai-vos, depois instruí-vos. Então é o amor que toma as decisões. O amor está à frente. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. É o amor que toma as decisões. Então é um grande preconceito nosso, através da história, onde nós começamos a nos basear em decisões através de cálculos, de máquinas, porque eles são precisos, e a gente esqueceu do objeto, do sentimento mais preciso que há para se tomar uma decisão, que é o coração, que é o amor, a representação do amor que a gente faz sempre, o coração, né? Todo mundo faz, né? E pensando então em misericórdia, Kardec vai elaborar um estudo no capítulo 10, muito interessante, em que ele vai ter uma interligação toda especial de raciocínio. Mas ele vai começar assim: primeiro, né, o que nós já falamos, bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdias. E aí nós já explicamos a razão, né, do termo misericórdia. Depois, no item 2, ele fala assim, Jesus: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Bom, pecado é o quê? É errar o alvo, errar. Pecado é errar. Então a gente erra. No primeiro momento, Jesus já ensina pra gente o quê? A lei de causa e efeito. Né? Então, quer dizer, se a gente não perdoa, também não vai ser perdoado. Então, Jesus já dá essa ideia pra gente, de causa e efeito. Depois, ele vai falar sobre o perdão, sobre o errar. E uma coisa importante que também a gente não faz, que é desculpar. Perdão é desculpar. O que é desculpar, gente? É tirar a culpa.
Tirar a culpa. Agora, tirar a culpa de quem? Do outro? Não, a minha culpa. Absolver. Absolver é dissolvência. Mas a gente procura ficar o quê? Enrijecido, né? Parado, pronto, ali, armado contra aquela situação. Então a gente não absolve. Quem? A nós mesmos. Então é essa ideia que Jesus vai colocar para a gente. E ele dá uma ideia também de postura perante o outro, que é muito difícil. Vamos colocar assim, nas realidades da nossa vida. O que a gente espera com essa posição? Né? Perdoar o outro para ser perdoado. A gente chega, encontra um político desse que realmente desviou muito dinheiro, que colocou nosso estado nessa situação calamitosa que nós estamos. A gente chega, encontra com ele e chega, que bom que eu te encontrei. Eu gosto muito de ter essas ocasiões de encontro com essas pessoas como o senhor, porque eu consigo exercitar o meu perdão, eu consigo desculpar, mesmo sabendo que a minha situação é de penúria, eu não estou recebendo, eu sou funcionário do Estado do Rio de Janeiro, né? Tem uma colega minha ali também, sentada também, né, de infortúnio, professor do Estado do Rio de Janeiro, e nós encontramos com essa pessoa e falamos isso. Não, eu desculpo o senhor, olha, eu entendo a situação, porque eu sou um cristão devotado e eu vou perdoar o senhor. A gente não faz isso, a gente não consegue ainda fazer isso. A gente até imagina numa situação fazer esse tipo de coisa, perdoar, mas quando a gente está nesse estado em que precisamos de misericórdia, que é agir com o coração, a gente ainda não tem, né, esse preparo, esse trabalho interno para chegar à frente de um algoz, uma pessoa que realmente nos vilipendiou, nos roubou, e ter essa atitude. É muito difícil ainda para a gente, mas é um trabalho que nós temos que fazer. E lá no Livro dos Espíritos, né, tem uma pergunta 909, que ela fala uma coisa muito bacana, né? O Kardec pergunta qual o esforço que a gente tem que fazer para conseguirmos se modificar. E os Espíritos falam, olha, é um esforço muito insignificante. A resposta é essa, muito insignificante. O que a gente tem que fazer para mudar, para adquirir uma plenitude de amor, para adquirir aquela caridade plena de ajudar o outro, realmente não receber censuras e não ficar ofendido, é um esforço muito insignificante, mas que a gente não faz. Por que será que a gente não faz um esforço muito insignificante? Porque a gente é capaz de fazer muitos esforços. A gente move mundos e fundos, às vezes, para um desejo que nós temos. Para comprar alguma coisa, para fazer uma viagem. A gente sacrifica muita coisa, mas a gente é capaz de um esforço muito insignificante para nos mudar, para termos uma outra mentalidade perante a vida, perante as situações que nos apresentam. E a gente vai então para o item 3 aqui, que fala assim, se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atendeis, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aí responde Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 77 vezes. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A primeira palestra que eu assisti aqui foi com o José Salomão de Jair, à quinta-feira, às 3 horas, não é isso? É isso, né? E adivinha qual foi a palestra? Perdão das ofensas. Exatamente sobre esse ponto, né? Quando eu fui convidado para fazer palestra aqui, adivinha qual foi o tema da palestra? Perdão das ofensas. Nada é por acaso.
Mas, então, comentando, né, sobre esse item, a gente fica pensando o seguinte: será que perdoar é esquecer? Né? Então a pessoa faz alguma coisa contra você, não, já esqueci, não, passou, isso aí, deixa para lá. Será que perdoar é esquecer? Ela já respondeu ali que não é, e não pode, porque vamos pensar o seguinte: vamos pensar que a gente esqueça que tomada dá choque. Aí a gente vai lá, coloca o dedo na tomada, leva um choque. Mas você esqueceu, então não tem problema. Na próxima vez você põe o dedo na tomada, leva outro choque. Né? Um exemplo pueril. Vamos pensar numa coisa mais grave: Holocausto, Segunda Guerra Mundial, quando a juventude hitlerista, o próprio Hitler, a Alemanha inteira, quase toda ela, resolveu que a raça ariana era superior, então as outras teriam que ser eliminadas. Você já pensou se a gente esquece isso e resolve fazer uma nova limpeza étnica, tirando aquelas pessoas que realmente são um tumor para a sociedade? Gente, dá certo, vai ser bom. Vai ser mesmo? Mas não fizeram nada disso antes, não? Não, que eu me lembre, não. Então vamos tentar, de repente dá certo. Então, esquecer é muito perigoso. Quer ver outro exemplo? Né? Existem pessoas más por aí, muitas pessoas más. E essas pessoas más, às vezes, te enganam. E a pessoa te engana. Só que você esquece. E ela vai te enganar de novo. E aí você esquece, ela te engana de novo, e assim vai. Perdoar não é esquecer. Perdoar é um trabalho interno. É um trabalho onde a gente vai aprender que segurar uma brasa, né, um carvão em brasa, não faz bem para a gente. A gente tem que largar essa brasa. Mas a gente não larga. A gente não larga a brasa. A gente fica ali com aquele pensamento, com aquela intenção o tempo inteiro e não larga aquela brasa. Então o problema não está no outro, o problema está em nós mesmos. E superar, a gente tem que superar. Aí a gente não supera sentimento, a gente supera ressentimento. Porque a gente fica pensando sempre naquilo, aquilo sempre volta, você não solta aquilo nunca da cabeça. Tem uma passagem que Buda contava, né, de um mestre que estava caminhando com seu discípulo, e uma moça assim muito bonita, muito sensual, começou a se oferecer para os dois, né? E o mestre lá na dele, né? O discípulo ficou meio perturbado, né? E ela tanto tentou, mas não conseguiu nada. Mas aí, só para que ela saísse ganhando daquele embate: o senhor pode me pegar no colo e me levar para o outro lado do rio? Aí o mestre chegou, não, tudo bem, né? E pegou ela no colo, ela fez todos aqueles jeitos, né? E aí se insinuou, mas o mestre foi, pegou, colocou lá do lado do rio e foram embora. Foram, seguiram. No final do dia, o discípulo chegou para o mestre e falou: mestre, como pode? Buda diz que nós temos que manter a pureza do nosso corpo. Buda diz que nós temos que ter equilíbrio, nós não podemos nos oferecer a lascívia. O senhor pegou aquela mulher, colocou lá do outro lado do rio, sem necessidade nenhuma, por mero capricho dela. Aí o mestre chegou para ele e falou o seguinte: olha só, eu peguei a mulher, coloquei lá no colo, coloquei do outro lado do rio, isso levou 5 minutos. Você está com essa mulher o dia inteiro. Então, nós ficamos pensando, remoendo, ressentindo tudo aquilo que as pessoas vão fazendo conosco, todos aqueles vícios, todas aquelas preocupações. O perdão é a mesma coisa. O perdão é o quê? Você fica segurando aquilo, e segura, só que é uma brasa em chamas. Aquilo está pegando fogo dentro de você, mas você não larga. E aí é um trabalho interno que nós temos que pensar bastante, né? Procurando até ajuda, se necessário,
para que esse ressentimento não fique consumindo a gente. Bom, um outro ponto aqui para a gente fazer a reflexão é o que a gente não deve se vingar, né? Perdão, a gente não se vinga, né? O que a gente faz é o seguinte: não vou me vingar não, claro que eu não vou me vingar, mas Deus, de infinita sabedoria e justiça, há de fazer a parte dele. Isso é vingança. É aquele pensamento, né? Quando a pessoa está ali, né, vilipendiada pelos seus direitos, né? Não, eu não quero vingança, eu quero justiça. E aí é o jeito da gente falar, da gente se insinuar, e a gente está ali o quê? Envolvendo com aquele desejo de que aquilo tudo caia sobre aquela pessoa. Mas é mais uma vez o raciocínio da brasa, a gente está segurando a brasa na mão. Bom, continuando então desse item 3, quando a gente fala em perdão, a gente tem que pensar também em outro ensinamento que Jesus nos deu, que é aquele dar a outra face. Até a gente anotou aqui, está em Lucas capítulo 6, o versículo 29. Ao que te bate em uma face, oferece também a outra. E ao que te houver tirado o manto, nem mesmo a túnica recuses. Quer dizer, se bater numa face, oferece a outra, né? Se pedirem o manto, vai oferecendo logo a túnica. Mas o que Jesus quis dizer com isso, afinal? É muito simples. Estava uma pessoa no trânsito e andando com o carro, e de repente ela é fechada, assim, abruptamente é fechada, o sujeito passa assim correndo por ele, né? Chega até a arranhar o carro, e aí fica indignado e sai correndo atrás dele. Sai correndo atrás dele e consegue parar num cruzamento em que realmente tinha muito carro passando, e ele para, emparelha, abaixa o vidro, já vai vociferar com o sujeito. Aí o sujeito: você me desculpe, eu estou aqui com meu filho que está passando muito mal, estou tentando chegar ao hospital. E aí o sujeito para, estanca. O que aconteceu ali? O ensinamento de Jesus a sangue frio. Ele enxergou uma outra dimensão do problema. O que Jesus quer dizer quando dá a outra face? É virar e ter uma outra visão do que está acontecendo. É isso que é dar outra face. E no mecanismo do perdão, quando o primeiro ponto que a gente falou, não se vingar, o segundo ponto é esse: ter esta outra visão, olhar por outra maneira, aquela maneira empática, né? Não é simpática, não era simpática aquela pessoa: meu Deus, meu filho está tão mal na escola, nossa, ele só tira 0. Aí chega aquela outra criatura: mas também a sua outra filha só tira 10. Não resolveu o problema dela. Isso é simpatia. A empatia é quando você chega: olha, eu sei que ele está mal na escola, eu compartilho da sua dor, eu não sei muito bem o que eu vou fazer não, mas eu vou ficar aqui do teu lado e vamos tentar pensar junto em alguma solução. Isso é empatia. E isso é olhar de outra forma o problema, não desviar, não sair dele, né? Como a gente tem tanta vontade, né, de sempre colocar o outro. É sempre o outro, né? A culpa é sempre do outro, o problema é sempre do outro, né? E eu nunca me coloco ali naquela situação, porque não é confortável. Mas se não é confortável para o outro, vai ser para mim também. Então é essa mentalidade que Jesus tenta passar para a gente. E o 70 vezes 7 vezes, que aí Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes então tem que perdoar? Por que Pedro fez essa pergunta? Porque lá na Gênesis, né, no capítulo 2, versículo 4, está assim, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lamaque 70 vezes 7. Né? O problema não são os números, o problema é quem é Lamaque. Né? Gente, Lamaque nada mais, nada menos que é o pai do Noé, filho do Matusalém. Né? Todo mundo conhece esses nomes, Matusalém. Quando fala, esse cara é o Matusalém, não é do teu tempo, gira do meu tempo. Matusalém, cara que chegou a 900 anos, né? Então Lamaque, o que aconteceu? Caim matou
Abel. Mas o Caim só matou o Abel. O Lamaque, ele vai matar o Caim. Estudos bíblicos dizem que ele matou o Caim, não tenho uma certeza ainda. Mas o Lamaque mata mais uma pessoa. Então, por isso que na Bíblia, né, no Velho Testamento, se coloca, né, que o Caim, ele vai ter 7 vezes, mais o Lamaque 70 vezes 7 vezes. Uma punição severa. O que Jesus faz? O que Jesus veio fazer aqui? Gente, eu vim reformar a lei, eu vim dar cumprimento a ela, eu vim dar um novo, eu vim ressignificar essa lei, sem descumpri-la. Então o que acontece? Ele transforma os 70 vezes 7 de ódio em amor, ele só inverte o raciocínio. Né? Tem muita gente que faz a conta, 490, né? Tem umas interpretações bem interessantes do 70 vezes 7. Né? É 700, são 490 vezes. Então, mas a cada pecado você vai perdoar 490 vezes. Né? Então, mas não faz muito sentido, porque um dia acaba. Se você colocar um imã de geladeira com 490, né, garanto que vai ser difícil. Né? De repente você vai passar dos 490 e não vai ter perdoado, né? Ter perdoado com coração mesmo aquela ofensa. Então, 70 vezes 7 é justamente só uma inversão que Jesus faz do pensamento do Velho Testamento. Ou seja, eu não vou mais odiar 70 vezes 7 vezes, né? Então vou ler novamente aqui, ó, né? Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lamaque 70 vezes 7. Ninguém mais vai ser castigado. Agora as pessoas vão ser amadas. É diferente. Eu vim trazer o amor. Eu vim falar do amor. Não vim mais falar de guerras. Então é só esse momento que Jesus pega do Velho Testamento, ressignifica e dá essa nova interpretação do 70 vezes 7 vezes. Bom, o outro ponto que nós vamos estudar aqui também desse capítulo é a reconciliação com os adversários, que é interessante a gente ler também. É sempre bom ler o Evangelho. Às vezes a gente se complica, tá certo, né? Precisa de uma revisão sintática? Precisa sim, né? Mesóclise, a gente está bem castigado de mesóclise, inclusive hoje em dia, né? Então, a gente às vezes não tem como é que é faltou o termo aqui, gente. Ai, meu Deus. Uma intimidade, é isso. O termo melhor é intimidade. A gente não tem uma intimidade maior com o Evangelho porque a gente não lê. A gente não tem contato, né? Pega um celular aí, você tem uma intimidade com o celular fantástica. Né? Você descobre. Hoje em dia, a gente reclamava dos aparelhos eletrônicos, que a gente não conseguia explorar tudo. Hoje em dia a gente consegue explorar o celular de uma maneira fantástica, porque a gente tem intimidade, todo dia a gente está com ele aqui. Seria bom se a gente pudesse fazer isso, né? Mas tem, você pode pegar um tablet, aliás, você pode instalar a Bíblia no seu celular, não é? Olha que beleza. O Evangelho segundo o Espiritismo dá tudo lá do espaço, quem tem, claro, a plataforma. Mas a gente não tem intimidade porque a gente não lê, porque a gente não estuda, porque a gente não tem um contato diário, porque as palavras são simples. Jesus falava para os simples. Jesus falava para aquelas pessoas que não tinham cultura, para pescador, gente, para donas de casa. Jesus falava, né, para pessoas como ele, né, que era um carpinteiro, pessoas simples do povo. Tanto que ele tinha que contar historinha para eles. Contava historinha, olha, um semeador foi jogar semente na estrada, né? Olha, um dono lá de um negócio, né, foi chamar as pessoas para trabalhar para ele lá no vinhedo dele, né? Ele pagou uma diária. Gente, coisas muito simples. Mas por que a gente tem tanta dificuldade? Porque a gente não tem a intimidade de ler todo dia, de estar ali com aquele texto. E no Reconciliação com os Adversários, ele fala assim, ó, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto todo mundo está a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houver pago o último centil.
né? Aí, bom, algumas palavras são esquisitas, né? O que a gente faz? A gente pesquisa, né? Tem um cara hoje muito legal que você pode pesquisar à vontade, chama-se Google. Você vai lá, você encontra tudo, né? Mas calma, não tome ele como verdade, né? Faz uma outra coisa que o Kardec sempre aconselhava para a gente: estuda em grupo, forma um grupo de estudo. Ah, não tenho tempo, faz pelo Skype. Mas vem para o Centro Espírita, estuda em grupo, junta lá, faz uma rodinha, né? Tem estudo de livros espíritos, não tem, Roberto? Tem da Gênese, tem do Evangelho, tem do Livro dos Médiuns. Nossa, tem estudo à beça, né? Então tem a oportunidade de estudar, tem a oportunidade de debater os estudos nesta casa aqui. Eu posso dizer isso, que se eu tivesse nessa casa eu já estava me aposentando. 30 anos. Não é? Eu lembro dos estudos nesta casa, que é sempre feito de debates, né? da maior alegria, né? Com liberdade de discussão. E eu acredito que, porque eu conheço de Alberto, né? Esses estudos devem continuar dessa forma e continuam, porque Kardec sempre orientou que fosse assim, pelo debate. Sabe que o Kardec ele chega uma vez num centro espírita em Lyon, né, em 1862, né, de operários. Naquela época, gente, o espiritismo, ainda hoje, né, infelizmente, mas naquela época era realmente uma religião de intelectuais. Mas ele encontra um centro espírita com um operário. Aí fala: como é que vocês fazem para estudar? Porque pessoas semi-analfabetas, naquela época na França, 90% da população era analfabeta, né, sem contar nos analfabetos funcionais e nos alfabetizados, né, os analfabetos funcionais, perdão. E aí o que acontece? Ele encontra lá: como é que vocês estudam? A gente reúne aqui, então quem tem mais dificuldade aí auxilia, né? Quem tem mais facilidade auxilia quem tem mais dificuldade, e a gente vai aqui trocando informação e continua, a gente consegue estudar. E o Kardec vai chamar isso de estudos familiares. Ou seja, aquele estudo onde está todo mundo em família, são todos irmãos em Cristo e que se ajudam mutuamente. Olha que beleza. Esse é o estudo. Então, a gente vai ter dificuldade aqui? Vai ter, mas aí a gente vai estudando, a gente vai perguntando, né? Aí fala assim, ó: reconciliai-vos mais depressa possível com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho. Todo mundo aí entendeu. Para que ele não vos entregue ao juiz. Quem é o nosso juiz? Isso não é difícil, não. É a nossa consciência. Então, para não entregar a nossa consciência. E a nossa consciência não entregue ao ministro da Justiça. Quem é esse ministro da Justiça? Quem é que é o cara que vai ali infligir a gente, né, para a gente tomar as nossas decisões com mais consciência? Quem é? Essa é mais difícil, eu confesso que essa é mais difícil, né? Gente, é a dor. O ministro da Justiça é a dor. Então a nossa consciência vai nos entregar a dor, essa nossa grande amiga. Leon Denis, ele escreve um livro chamado A Dor. E lá na dor, ele vai conclamar a gente a desenvolver as nossas potências da alma. E uma dessas potências é a dor. A dor é uma potência. Primeiro, a dor já avisa onde está o problema. Só isso aí, agradeçam a dor por causa disso. Porque senão a gente ia ficar doente, ia desencarnar e não ia saber por quê. Então, é o básico. Mas a dor, ela disciplina. A dor tira a gente do lugar, tira a gente do comodismo. A dor, ela movimenta a nossa vida. Bendita seja a dor que nós sentimos e que nós ainda vamos sentir. Mas como diz o nosso querido Milton Menezes, né, você pode sentir dor, mas você não precisa sofrer. O sofrimento é opcional. Você sofre porque quer. Porque a dor é inevitável, o sofrimento não. Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer. E aí continua, né? Digo-vos em verdade que não saireis, né? Que daí não saireis, desculpa, esqueci da prisão, e não sejais metido em prisão. Que prisão é essa? Já ficar preso aonde? Né? Onde é que a gente está preso nesse instante? Todo mundo aqui está preso. Nesse instante está todo mundo preso. Dentro de um corpo de carne. Nós estamos presos. Porque a nossa condição não é essa.
Nós somos mais lindos do que agora, muito mais lindos. Nós somos espíritos imortais. Então nós somos luminosos, nós somos aéreos, a gente não precisa se arrastar, a gente pode levitar. A nossa consciência é muito mais dilatada, a nossa visão, a nossa audição. Nós somos muito melhores do que somos agora, mas estamos metidos em prisão temporária. Calma, nós vamos ser soltos, mas para isso nós precisamos trabalhar. E aí, é essa prisão. Então digo-vos em verdade que não saireis dessa prisão enquanto não pagar o último centil, tá? Dá mais ou menos R$5, tá? Porque um denário, o centil é 1/16 de um denário. O denário é mais ou menos R$80. Então dá mais ou menos R$5, tá? Até que não pagar R$5 você não sai. Claro que é uma visão, né, metafórica, né? Quer dizer, é um valor, se bem que R$5 não é um valor muito pequeno não, né? Dá para pegar um ônibus pelo menos, mas até não sair daquela condição, né, em que você se colocou. Então, reconcilia com os adversários enquanto está a caminho, porque é uma chance preciosa que nós temos. Mas vejam que ele fala para a gente fazer isso em segredo, né? Ali, junto, né? Quer dizer, junto não, separado, né? Sem muita alarde. Quer dizer, não precisa propaganda, né? A gente não precisa se expor para se reconciliar com aquelas pessoas que a gente teve algum problema. A gente não precisa fazer isso. E agora sim, o sacrifício mais agradável a Deus. Né? Kardec colocou esse ponto, até fez um comentário interessante, porque ele lembra o quê? Dos sacrifícios que nós fazemos. Então, nós fazemos sacrifícios. A gente até falou isso no começo, os sacrifícios que a gente faz. E a gente faz muitos sacrifícios. A gente se inflige algumas punições, mas a gente às vezes nem está muito consciente disso. E aí você fica tão triste, mas tão triste de alguma coisa que você fez, que você não sai de casa, você não passeia, você não dá um sorriso, você não vai ao centro. Às vezes você deixa de fazer coisa que você adora fazer, mas não faz, porque o quê? Você está se auto-infligindo uma punição. Você está auto-punindo. E a gente faz isso sim. E esse não é o sacrifício que Deus quer da gente. A gente errou? Claro, a gente erra. Erra muito. A gente vai falar de erro um pouquinho mais para frente, mas a gente erra muito. Mas o que a gente tem que fazer? Sair. Né? E aqui fala, nós temos que apurar os nossos sentimentos. Como é que a gente apura os nossos sentimentos? Vendo coisa boa, ouvindo coisa boa. E a partir daí, o que a gente vai acontecer com a gente? A gente vai começar a colocar coisas boas para a gente. E a gente começa a fazer as coisas boas. E fazendo coisas boas, a gente para de auto-infligirmos aquilo que a gente fazia antes. Mas tem que haver uma mudança de mentalidade. E isso que é muito difícil. Porque quando a gente quer se auto-punir, a gente se fecha para o mundo, né, e se coloca na posição. Tem gente que come demais. Tem gente que come demais. E coisas até piores, né, os vícios, né, de drogas pesadas, o álcool, drogas lícitas, né, o cigarro também. Então as pessoas vão se autodestruindo, né, estão ali voltadas para aquela autopunição. Como é que reverte? Já falamos. E é muito difícil, porque a gente está vivendo num mundo, né, que está tão abarrotado de informação, está tão abarrotado de oportunidades, de vídeos, de sons, né, e que a gente acaba consumindo muita coisa por pura vontade de consumir, só isso. A gente só vê por ver. Né? Você pega quem tem grupo de Zap,
Né? Então você pega agora, se pegar da nossa escola, né, Lília? Visconde de Cairu. Né? Se você pegar o grupo de Zap agora, deve ter uns 70, né? Pelo menos aqueles memezinhos, né? Com alguma mensagem. Né? Claro que não dá tempo de ver aquilo tudo. Isso só no grupo. Quem tem vários grupos, então. E aí você fica com aquela fome de ver aquilo, de consumir aquilo, e às vezes aquilo nem é tão bom. Nem é tão bom. E você consome o quê? Coisas ruins. Ouve coisas ruins. E aí a consequência é fazer coisas ruins. Né? É até interessante, porque você tem uma indústria muito pesada de videogames que diz que videogame de luta não influencia o comportamento da criança. Tem estudo mesmo, tem tese dizendo isso. Eu tenho um livro, eu trabalho em sala de leitura, eu tenho um livro, quem quiser, vai lá na sala de leitura do Visconde de Cairu. Eu tenho um livro escrito, Fumar é Bom para Você, escrito por um PhD. Está lá, da década de 80. Fumar é bom para você. O livro tem mais de 100 páginas dizendo que fumar é a melhor coisa do mundo. Escrito por um PhD. É uma tese e defendida por outros PhDs. Que fumar é bom para você. Então a gente tem que prestar muita atenção do que é bom para a gente, ou pelo menos o que dizem que é bom para a gente. Para realmente a gente fazer o consumo saudável de coisas, para a gente chegar e poder ter força de fazer coisas boas, de realizar coisas boas. De que naquela hora muito difícil das nossas vidas, a gente ter, né, uma clareza de pensamento, buscando, né, lá na nossa memória, né, na nossa reserva de coisas vistas, né, de tudo aquilo que a gente viu, uma boa ideia, um bom incentivo para a gente poder fazer coisas boas. Porque senão a gente não vai conseguir. Bom, o outro tema é o argueiro e a trave no olho. Isso é muito bom. Eu lembrei de um conto, né, de um escritor italiano, Italo Calvino, em que ele fala que tinha uma cidade que tinha um castelo, e nesse castelo tinha espelhos. Só que as pessoas não viam o seu reflexo, eles viam quem elas eram realmente. Então esse castelo era muito pouco frequentado, porque poucos, né, conseguiam ver quem eles eram realmente. Então a trave e o argueiro é isso, né? O que acontece é que a gente acaba vendo no outro aquilo que nós temos. Né? Mas o que a gente percebe mesmo, né, é aquele defeito que nós temos. A gente vê no outro. Né? Os psicanalistas dizem muito isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente observa, com como a gente julga. Né? Então a gente fala, meu Deus do céu, mas aquela pessoa tem aquele jeito que me irrita tanto. Né? Será que te irrita tanto porque você tem esse mesmo jeito? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, o argueiro e a trave no olho, não é? É um meio da gente se esconder na outra pessoa. Na verdade, né, a gente se esconde atrás dessa trave. E a gente fica olhando de vez em quando para notar aquele argueirozinho que está lá no olho do outro. A gente se esconde o máximo que a gente pode. E a gente não pode se portar desse jeito. E partindo, né, para o finalzinho, Kardec vai falar com a gente sobre uma mulher adúltera. Que é, gente, olha, é uma passagem que merece ser revisitada sempre por nós. Né? Bom, eu vou ler, porque vale a pena ser lido. E diz assim, ó, isso está lá em João. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus. Né? Então já aí a gente faz um link, né? Olha só, se você quer se reconciliar com os adversários, você não vai colocar, né, o adversário no meio do povo, você vai chamar ele em particular. É interessante também esse estudo, né? As pontes
dos ensinamentos de Jesus. E nesse capítulo 10, é porque a gente não tem tempo de fazer esse estudo hoje aqui, mas a gente pode fazer a ponte com todos os estudos, com todas as passagens que aqui foram lidas. Todos têm uma ponte, todos têm um ponto em comum. É muito interessante esse estudo. Mas aí se fala assim: mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que a lapidem, né? Quer dizer, joguem pedra nela. Né? Qual é a sua opinião? Aí diziam isto para o tentarem terem o que acusar, né? Que sempre estavam querendo pegar Jesus. Não considera muito difícil pegar Jesus, apesar dele abusar. Jesus abusava. Ele curava nos sábados, né? Então, perto da sinagoga, ele colocava as ideias, né, do Evangelho, que da Boa Nova, né, que ele já estava espalhando, mas estavam tentando pegar ele assim, num delito muito grave, né? Então, se ele negasse a lei, realmente ele tinham com que acusá-lo, né? Como fizeram com a moeda de César. Jesus, porém, abaixando-se, né, entrou a escrever na terra com o dedo. E aí essa parte é fantástica, né? Tem um conto árabe do Malbataan, né? Leia o Malbataan, jovens, leia o Malbataan, né? Um matemático, professor do Colégio Pedro II, né? Escreveu O Homem que Calculava. Tem lições fantásticas, né? Lições morais que nós tanto precisamos hoje em dia. Mas então ele conta uma história, uma lenda árabe, em que dois amigos, o Musa e o Najib, estavam fazendo uma jornada e num determinado ponto, né, o Musa e o Najib estavam conversando, e aí o Najib perdeu a paciência com o Musa e deu um tapa na cara dele. Contei a história errada, desculpa, vamos voltar. Volta, antecipei, né? O que aconteceu é o seguinte, gente, mas eu não contei o final, calma, né? O Najib e o Musa estavam, né, conversando, e aí o Musa foi tomar um banho de rio. Quando ele tomou um banho de rio, que era uma correnteza, e aí quase se afogou, mas o Najib conseguiu salvá-lo. E aí ele escreveu numa pedra o seguinte: aqui o meu grande amigo Najib me salvou a vida. Escreveu lá na pedra, mandou entalhar, né? Mais tarde, né, estavam ali conversando, e aí vocês já sabem essa parte. Se desentenderam, aí o Najib tacou a mão na cara do Musa, né? Aí o Musa chegou na areia, assim, perto do rio, na terra, né? Escreveu assim, né? Por causa de um motivo fútil, Najib deu um tapa na cara de Musa. E aí os empregados dele: poxa, peraí, rapaz. Puxa, o sujeito, tudo bem, você salvou, né? Ele salvou a sua vida, você colou na pedra, mas ele feriu sua honra, bateu na cara, feriu sua honra. Você escreve na areia, daqui a pouco o rio sobe e apaga isso aí, vai levar a essa inscrição. Mas é exatamente isso, exatamente isso. As coisas boas a gente tem que gravar na pedra, as ruins, deixa que o vento, o tempo, né, as pegadas, a água leva. E aí Jesus estava fazendo isso. Jesus estava escrevendo na areia, né, todos os vícios, os defeitos humanos, mas ele estava escrevendo ali na terra, na areia. Aquilo ia ser apagado. Ele devia ter colocado o dedinho, está aqui. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quando os que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram desculpa, gente, eu pulei a parte principal. Como continuassem interrogados, se levantou e disse: aquele que dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Os pecados estavam escritos na areia, estava tudo escritinho lá, né? Aí ele abaixou e continuou escrevendo os pecados lá, né? O pessoal olhando aquilo, continuou escrevendo, né? Quanto aos que interrogados, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após o outro, né? Aí primeiro saem os velhos, né? Sai a gente primeiro, mas vocês saíram depois. Não fica aí rindo à toa, não. Não é, quer dizer que a gente tinha mais pecado, né? Mais erros. Pecado é erro, todo mundo sabe disso, né? Pecado quer dizer erro. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam?
ninguém te condenou? Né? E ela respondeu, não, Senhor, disse Jesus, também eu não te condenarei, vai-te de futuro, não tornes a pecar. Isso que é interessante, né? De futuro, não tornes a pecar. Então é esse compromisso que a gente assume com a gente mesmo, não tornes a pecar. A Amélia Rodrigues depois conta, né, que ela vai para uma casa, ela consegue uma casa, e nesta casa ela ajuda muitas pessoas, até que um dia o marido dela aparece lá. Ela ajuda o marido não a reconhece, e ela serve e passa como ensinou Jesus, servir e passar. Outro ponto, né, para a gente lembrar aqui também, é o segurar a pedra, né? Segurar a pedra. Quando você segura a pedra, né, você está em posição de quê? De erro. Aquele que tiver sem pecado, atira a pedra. Né? Então, ou você joga essa pedra, ou você larga essa pedra. Porque se você continuar com a pedra, o que acontece? Você está em erro. E esta pedra que está incandescente, a pedra incandescente que a gente viu lá no começo, é essa pedra que Jesus está falando. E aí, como é que você vai fazer com essa pedra? Você perdoa? Ou você taca? Ou você faz segurando? O que você faz? É um grande momento da nossa vida. O que a gente faz com essa pedra? O outro ponto, né, do erro, né, quem que tiver em erro, né, erro a gente não pune, a gente não pune ninguém por erro, a gente corrige. Um dos grandes erros da educação de hoje é que a gente pune erro, né, a gente dá 0, né, o erro tem que ser corrigido. Então o que acontece quando, né, algum aluno erra, você tem que estar ali do lado dele até que ele consiga acertar aquilo. Mas hoje em dia, com essa estrutura, é quase impossível fazer isso. Então a gente tem que mudar muita coisa para que realmente a gente consiga educar, né? Porque hoje a gente tem essa mentalidade do punir, né? Eu puno, eu prendo, né? E em alguns lugares a gente até mata, né? E como Santo Agostinho lembra para a gente, não adianta matar o pecador. O que você tem que matar é o pecado. Ou seja, você não elimina quem comete o erro. Esse você corrige. O que você tem que eliminar é o erro. Mas nós vamos conquistar ainda essa mentalidade. Terminando mesmo, no Livro dos Espíritos tem um manual para a gente fazer a nossa reforma íntima e não cometer mais erros. Eu só vou apresentar para vocês, que o nosso tempo está esgotado, é a pergunta 919A. Santo Agostinho, que a gente acabou de falar, né, ele coloca para a gente um manual, né, tem 2 paginazinhas. Cada parágrafo, né, é uma dica de como se faz uma reforma íntima. É um manual, né, que também deve ser estudado em grupo, fica mais fácil. Então a gente senta numa rodinha e a gente vai ler, né, quem puder até então já faz o seguinte, em casa, tira, já coloca numa sintaxe mais fácil, né, coloca os sinônimos, né, de palavras mais difíceis, e aí você coloca aqui em parágrafos, coloca por item, e aí vamos estudar item por item. No final, a gente vai ter um manual de como fazer a reforma íntima. São as dicas completas de como fazer uma reforma íntima. Está aqui, ó, no Livro dos Espíritos, pergunta 919A. Então, não percam essa oportunidade de fazer a reforma íntima com um manual acessível, ao alcance de todos. Tem na biblioteca do centro, não tem, Alberto? Tem na biblioteca do centro. Tem na livraria também, mas tem na biblioteca do centro, fica mais, né, fácil. E tem o estudo do Livro dos Espíritos. Qual é o dia? Terças e quintas. Que horas? Olha só, de noite e de tarde. Né? Então, quer dizer, tem oportunidade para todo mundo estudar o Livro dos Espíritos. Quando chegar lá no 119A, vocês vão saber como fazer uma reforma íntima com maestria. Terminando, né, nós temos só que tomar muito cuidado
com as permanências, com as sombras que ainda nós carregamos. Porque a gente se sente culpado, porque a gente faz umas coisas erradas, não é verdade? Joana de Anjos explica pra gente isso. São algumas permanências, algumas coisas que estão lá ainda, nos recônditos da alma, né? Isso está sendo gravado, olha que bonito, não é? Chega a ser poético. Mas estão lá guardadinhas ainda, a gente chama de homem velho. E essas permanências, elas continuam sim. Mas tem jeito da gente sufocar e, melhor ainda, sublimar, que é fazendo bem. Fazer o bem. Fazer o bem, a gente não precisa, às vezes, se nos colocarmos como voluntários, né, em algum lugar. Fazer o bem é muito fácil. Fazer o bem é só você prestar atenção no outro. A salvação está do teu lado aí, olha para o lado aí que a salvação está do teu lado, né? Ama o próximo como a ti mesmo. A salvação é a caridade. Fazer a caridade é amar o próximo. Então o outro é a nossa chave. De prestar atenção no outro, amar esse nosso companheiro, esse nosso irmão que está do nosso lado. E a gente presta menos atenção na gente e consegue fazer esta reforma e sermos misericordiosos, ou seja, agir com o coração, sentir, tomar essa decisão com aquilo que é mais importante no mundo, amor. Muito obrigado, uma noite de paz.